Você já parou para observar como muitos edifícios históricos em cidades da Rússia e de outros países parecem estar afundando no chão? Portas que antes davam para a rua agora levam a um subsolo, janelas do térreo viraram porões escuros, e fundações que deveriam estar rasas estão enterradas a metros de profundidade. A explicação oficial fala em camada cultural ou um acúmulo lento de terra, entulho e restos de construção ao longo dos séculos. Mas será que essa teoria realmente se sustenta? Vamos aos fatos. Arqueólogos calculam que seriam necessários cerca de 100 anos para formar apenas 1 metro dessa camada. Se fosse assim, construções do século XV deveriam estar soterradas em pelo menos 2 metros. No entanto, o que vemos na prática é bem diferente. Em uma mesma cidade, um templo pode estar enterrado em 3 metros, enquanto uma casa da mesma época, a poucos quarteirões de distância, mal afundou meio metro. Além disso, a composição desse acúmulo natural é suspeita. Em vez de restos orgânicos como terra vegetal, madeira ou ossos, o que se encontra com frequência é areia e argila, materiais que sugerem algo muito mais abrupto do que um processo gradual. O caso do Kremlin de Tula é emblemático. Fotografias do início do século XX mostram portais imponentes, bem acima do nível do solo. Após uma restauração na era soviética, essas mesmas estruturas aparecem quase que completamente soterradas. A versão oficial diz que foi um retorno à forma original. Mas então por que as imagens antigas mostram um nível tão diferente? Alguns pesquisadores mais ousados chegam a especular sobre catástrofes recentes, como inundações massivas ou até mesmo um evento de proporções nucleares no século XIX, que teriam coberto as bases dos prédios com uma camada repentina de sedimentos. Outros sugerem que os restauradores simplesmente rebaixaram o nível do solo de propósito, para dar ao monumento uma aparência mais antiga e monumental. Em Tver, o Colégio Conial é outro exemplo intrigante. O edifício histórico hoje se encontra bem abaixo do nível da rua, com um desnível brusco ao seu redor, como se parte do terreno tivesse sido escavada enquanto o resto foi deliberadamente coberto. Se fosse um fenômeno natural, por que apenas aquela área foi afetada, e não todo o bairro? O mesmo padrão se repete no Kremlin de Pskov, muros parcialmente destruídos, subsolos entulhados e uma mistura estranha de alvenaria, blocos de pedra branca ao lado de tijolos de épocas distintas, como se a estrutura tivesse sido reconstruída às pressas após algum desastre e depois abandonada ao tempo. Essas inconsistências deixam claro que a teoria do acúmulo cultural não consegue explicar tudo. Porque alguns prédios afundaram vários metros, enquanto outros da mesma época permanecem na superfície? Porque a composição do solo sob eles parece resultado de um evento único e violento, e não de séculos de deposição lenta. As tentativas de responder a essas perguntas geraram várias teorias concorrentes, cada uma com seus argumentos convincentes. Uma das hipóteses atribui o fenômeno a mudanças climáticas drásticas. Entre os séculos X e X, o clima teria sido muito mais quente, seguido por um resfriamento abrupto que causou o derretimento de geleiras e enchentes catastróficas. Essas águas teriam carregado toneladas de areia e argila, soterrando partes das cidades. Porém, essa ideia não justifica porque, no mesmo local, um templo em uma elevação afundou mais do que casas em áreas baixas. Outra teoria, bem mais polêmica, fala em uma catástrofe tecnológica, algo como uma guerra nuclear esquecida pelos livros de história. Seus defensores acreditam que um evento global, como a queda de um meteoro ou a erupção de um supervulcão, teria coberto regiões inteiras com uma camada espessa de poeira. Mas onde estão as evidências físicas desse desastre? Por que nenhum registro histórico menciona algo tão devastador? Há ainda quem aponte para um fenômeno geológico incomum, a ação de jatos de lama subterrâneos. Muitas cidades antigas possuem redes de túneis e catacumbas. Seria possível que, em algum momento, água sob pressão tenha carregado terra por essas passagens, inundando e soterrando estruturas? Em Borisoglesk, um mosteiro em Torshov, descobriu-se um porão antigo completamente preenchido por sedimentos, enquanto em Novgorod há vestígios de correntes subterrâneas. Mas como esse mecanismo teria funcionado em larga escala? Por fim, existe a versão política. Após revoltas como a de Pugachev ou a Guerra de 1812, as autoridades podem ter deliberadamente soterrado kremlins e fortalezas antigas, símbolos de autonomia local, para apagar a memória de resistências passadas. Em cidades como Tver e Yaroslavo, fortificações medievais desapareceram justamente nesse período, substituídas por construções oficiais. Seria a camada de terra uma forma de reescrever a história, enterrando literalmente o passado inconveniente?
A ciência tradicional insiste no acúmulo natural, mas as contradições são muitas. Se a camada cultural crescesse a 1 metro por século, por que os prédios dos séculos XIX e XX não estão afundando agora? Por que templos do século X em Novgorod estão menos soterrados do que construções do século XV? E por que, em um mesmo quarteirão, um edifício afunda 2 metros enquanto seu vizinho da mesma época mal toca o solo? O mais intrigante é que, muitas vezes, são justamente os monumentos mais importantes, kremlins, igrejas, mosteiros, que aparecem mais afetados. Seria mera coincidência, ou esses locais foram alvo de algo muito mais intencional? As respostas ainda estão enterradas, às vezes, literalmente. O que não dá para ignorar é que, seja por desastres naturais, intervenção humana ou uma combinação de ambos, há muito mais nessa história do que um simples acúmulo de terra com o passar do tempo. Em algumas regiões, é fato que o soterramento pode ser atribuído a processos naturais, cheias de rios, alterações no lençol freático ou acúmulo gradual de sedimentos fluviais. Isso fica especialmente evidente em áreas de várzea, onde construções sofriam periodicamente com inundações. Mas como explicar, então, os casos em cidades erguidas sobre colinas e elevações? Aí, a lógica natural falha e é quando o cenário se torna ainda mais intrigante. Há situações em que o soterramento carrega um peso político inegável. A destruição de kremlins antigos, o enterro de muralhas e fortificações, coincide com períodos de supressão das liberdades urbanas e centralização do poder. Seria uma estratégia deliberada? Uma forma de apagar a memória da autonomia que aqueles centros já tiveram? Os novos governantes, ao que tudo indica, não queriam deixar rastros do passado que pudessem inspirar revoltas ou questionamentos. Mas os casos mais perturbadores são aqueles em que o soterramento parece resultado de um evento catastrófico. Camadas homogêneas de areia e argila, andares inteiros subitamente engolidos pela terra, ausência total de estratos intermediários, tudo isso sugere algo abrupto, violento, quase apocalíptico. O que poderia ter causado tamanho devastamento? Uma enchente bíblica? Os estragos de uma guerra sem registros? Ou algo ainda mais incomum, que desafia nossas explicações convencionais? E aqui surge a pergunta que não quer calar: por que quase não há menção a esses eventos nos documentos históricos? Ou a catástrofe foi tão avassaladora que os sobreviventes preferiram enterrar a memória junto com as ruínas, ou alguém, em algum momento, se encarregou de silenciá-la para sempre? O que está claro é que esse fenômeno exige uma investigação livre de preconceitos e respostas prontas. Talvez a verdade esteja justamente no cruzamento dessas teorias ou em algo que ainda nem imaginamos. Se este mergulho nas sombras da história despertou sua curiosidade, deixe seu like, é o combustível que nos impulsiona a seguir adiante. Inscreva-se para não perder as próximas descobertas sobre os enigmas que nossos antepassados deixaram para trás. A jornada está apenas começando, e as revelações que virão são ainda mais surpreendentes. Sua perspectiva é fundamental. Qual teoria sobre o soterramento dessas estruturas lhe parece mais plausível? Já se deparou com construções semi-enterradas em sua cidade? Compartilhe suas observações nos comentários, juntos, podemos montar esse quebra-cabeça histórico. E não deixe de repassar este vídeo para quem também se fascina por mistérios do passado. Quanto mais mentes envolvidas, mais rápido desvendaremos os segredos que dormem sob nossos pés. Por hoje, ficamos por aqui. Mas a busca continua. Até a próxima, no reino das perguntas sem resposta.